E conta pra gente, você saiu lá de Recife, como que foi vir pra São Paulo? Como que foi... Você é ainda tabeliã, né? Então, Sim. como que foi migrar dessa área? É direito a sua Direito, formação? direito. Como foi migrar dessa área pra fazer o que você faz hoje? Na verdade, quando eu estava com 35 anos, eu cheguei onde as pessoas dizem que é o lá. O que é o lá para as pessoas é quando você tem dinheiro, você está com filhos, você está com marido, ou seja, aquelas áreas da sua vida estão preenchidas. E Sim. eram os meus sonhos. O meu sonho, desde que quando eu me formei em direito, eu pensava em ser juíza. Mas quando eu não passei na magistratura, e eu fui até o final da prova da magistratura, então entre os mais de 20 mil inscritos, fiquei entre as 120, eu fui para o oral, e no oral eu reprovei. E quando eu reprovei, eu fiquei muito triste, mas logo depois veio o cartório. E meu sonho sempre foi ter um emprego estável, porque meu pai é funcionário público, minha mãe é funcionária pública, e eu tinha também o sonho de casar, ter filhos, enfim. Eu queria ter uma vida tranquila. E aos 35 anos eu estava vivendo os meus sonhos. E aí foi aonde ocorreu a minha grande decepção e meu grande vazio. Porque eu não sabia mais sonhar. Eu não tinha mais sonhos. E daí, num curso desse, por isso eu falo a importância dos cursos, num curso desse de PNL, Programação Neurolinguística, eu ia fazer uma dinâmica com a senhora, que eu brinco nas minhas palestras, que ela era 200 anos mais velha que eu. Mas ela, na verdade, tinha uns 70 e pouquinho. E foi perguntado naquele curso qual era o seu sonho. E eu fiquei nervosa, angustiada, porque naquela altura do campeonato eu não tinha mais sonhos, eu vivia os meus sonhos. E eu deixei ela passar na frente, porque eu estava angustiada, dizer para ela que eu não tinha sonho, eu nem sabia. Juro, eu não sabia. E eu perguntei para ela. E ela me falou, Tati, tantos sonhos que ela tinha. Ela tinha sonho de tocar piano, ela tinha sonho de ver o Papa, ela tinha sonho de Uau. ver a neta Com entrando 70 e poucos anos. Perfeito. E Uau. quando ela perguntou o meu, eu caí no choro. Porque ali naquele momento eu compreendi que não é que eu não estava tendo sonhos, é que eu tinha parado de me ouvir. E aquilo me causou um choro profundo, mas ao mesmo tempo uma revelação tremenda da parte de Deus. Aí foi quando eu comecei a estudar mais ainda, quando eu comecei a fazer cursos aqui no Brasil, fora do Brasil. E daí eu comecei a escrever, ler livros, veio Todo Santo Dia, e eu percebi, na verdade, aquela frase do Jim Carrey, que ele fala assim, eu gostaria que todo mundo fosse rico, eu gostaria que todo mundo fosse bem-sucedido, todo mundo fosse famoso, todo mundo tivesse tudo que sonha, para então perceber que essa não é a felicidade. Não está aí a resposta, Não está aí a resposta. Uau. Porque a resposta está aqui, o tempo inteiro, dentro de nós. Então, foi nessa oportunidade que as fichas foram caindo. E daí eu saí, né, de Recife muito jovem, com 19 anos, na verdade. Eu tive um primeiro casamento. Então, eu passei por várias dores. Você saiu pelo dores. casamento? Saí pelo casamento. E daí fiz faculdade de Direito na PUC Campinas, sempre muito estudiosa. Fui laureada de turma. O estudo sempre foi porque eu tinha um complexo de rejeição muito grande. Então, eu tentava me destacar nos estudos, porque no fundo, eu me achava muito burra. Então, eu estudava mais que todo mundo, eu fazia mais... Nossa, já tô me identificando aí, ó. Quando eu falo que o estudo me tirou da baixa autoestima, é justamente isso, viu? Olha Sim, que lindo. Sim, e daí eu estudava no concurso, Tati. Você vê, quando eu me formei, 6 meses depois de formada, eu já estava fazendo o concurso da magistratura e fiquei entre as finalistas. E você acredita que uma criatura dessa se achava burra? Você vê como é a percepção da falta de identidade, da identidade falha, da falsa identidade. Sim. Eu me considerava burra e eu pergunto como, gente? Mas eu tinha uma visão distorcida da realidade. Eu tinha escutado vozes na minha infância e aquelas vozes, elas ecoavam até aquele momento. Porque eu não conseguia ver a minha identidade em Cristo, eu não conseguia ver a minha identidade como filha. Eu não conseguia perceber que eu tinha todas as possibilidades do mundo como quem está nos ouvindo. A única coisa é a primeira parte, a primeira chave que você falou no início do nosso podcast, é a decisão, é a escolha. É eu decidir o que eu vou fazer com aquelas vozes.
E eu, assim como você, nós decidimos estudar. Mas ainda assim, não sei no seu caso, mas ainda assim aquelas vozes, elas ressoavam, elas reverberavam e faziam me achar insuficiente, incompetente. E aquelas vozes, elas só conseguiram se calar quando eu ressignifiquei. E eu ressignifiquei com os cursos, com autoconhecimento. E daí é muito bonito porque, até para palestrar, agora é legal, porque a gente está falando com palestrante, que eu queria palestrar para público grande, né? Então, logo quando a gente começa, né? A gente já não quer o pequeno, a gente quer eu, pelo menos, né? Eu queria o grande e tal. Vou falar só para 10 pessoas? Como assim? Falar pra 10 Não, pessoas. eu quero 1000, eu quero 5.000 pessoas. E quem está nos ouvindo talvez se identifique. E daí Deus falou uma coisa muito séria para mim, e daí foi o que virou minha chave. Ele falou assim: filha, a palestra, assim como a música, assim como um quadro de pintura, não se trata do pintor, não se trata do artista, não se trata do escritor. Se trata da pessoa que vai ler, que vai escutar. Você não faz uma música para você, você faz para o outro que vai te ouvir. Nossa, isso é muito forte. Eu falo muito sobre isso. Você fala? Eu falo assim, ó, toda a história que você conta na sua palestra, tudo que você vai falar na sua palestra, nunca é sobre você. Sempre é sobre a transformação que você vai gerar na vida das outras pessoas, sabe? Então é ter essa clareza, porque às vezes a pessoa tá tão olhando pra si, só pra si. A minha performance, será que eu tô fazendo bonito? Será que eu tô aparecendo o suficiente? E trava, exatamente isso. Quando você entende, não é sobre você, não importa a sua performance. Claro que a gente quer fazer uma performance linda pra gente poder honrar as pessoas que estão ali, mas é sobre o outro, é sobre a transformação. O único foco na minha performance é para gerar transformação. Eu quero melhorar a minha dicção para gerar transformação no outro. Eu quero melhorar a entonação de voz, eu quero conseguir ter quebra de estado, eu quero falar de uma forma mais profissional. O único intuito, o único objetivo é gerar a transformação no outro. Nunca é sobre nós. Quando a gente tem essa compreensão, fica até mais leve, né, para conseguir apresentar. E para você fluir, você vê, eu dou um exemplo, né? Semana passada eu estava em Recife fazendo sessão de autógrafo do Todo Santo Dia, do Pequeno Livro para Realizar Grandes Sonhos. E era sessão de autógrafo. Autógrafo não tem palestra. Sim. Só que eu me deixo ser muito usada pela espiritualidade. E quando chegou lá, você vai muito... É usado e muitas pessoas falariam intuição, né? Você vai muito na intuição, no feeling. Deixa eu sentir aqui, por mais que você se prepare, mas deixa eu ir na intuição. Exatamente. Fantástico. E daí foi um maestro... na noite ali tocar, um maestro conhecido de Recife, enfim, tinha jornal, tinha revista, já estava todo mundo lá. E quando ele começou a tocar, eu tenho uma música que eu vou lançar agora no Dia das Mães, dia 8, que é uma música sobre mãe. E daí, naquela hora, Deus tocou meu coração e disse: você vai cantar essa música. Só que o maestro, ele não sabia, ele não tinha ouvido a música, nada disso. E eu falei assim, olha, mas é maestro, né? Sabe, se eu começar a cantar, ele vai conseguir pegar... enfim, as notas. Eu falei assim, olha, eu senti no meu coração, e minha mãe estava lá, e minha mãe já tá mais velha, 70 e poucos anos, ela já tá começando a ficar esquecida. Eu falei, olha, eu senti que eu vou ter que cantar a música de mãe. Você toca? Ele falou, eu nunca escutei, mas a gente toca. Eu cantei, não tive vergonha, Tati, de me expor. Só que naquele momento eu sabia que não se tratava de Andresa. Se tratava da minha mãe, que ia receber uma declaração de amor na minha frente. Uau! E depois que eu toquei aquela música, ela chorou, todo mundo chorou. Ai, que lindo! Imaginei a cena aqui agora. A cena. E nem eu estava esperando por isso. Sim. E depois veio uma palavra, eu dei uma palestra. Então, numa sessão de autógrafo, eu dei uma palestra ali pro pessoal do shopping em Recife. Aí começou a mutuar, vinha um monte de gente. E eu falando, mas em nenhum momento... era sobre a Andresa. Todo momento ali era sobre outro. Porque se eu fosse pensar em Andresa, eu ia dizer, eu não pensei nisso, eu não preparei. Enfim. Mas quando você percebe que é sobre o outro, aí tudo flui. Aí você se torna memorável. Exatamente. Eu falo que pra gente seguir essa nossa intuição, a gente tem que ter um estado de presença muito grande. Então, é sobre... E ter autoconfiança. Autoconfiança. Dos estudos. Pra passar aí, ó, não importa se eu tô afinada ou desafinada. Exatamente. E eu quero chegar nesse ponto do improviso aí, porque eu falo assim, eu particularmente, pra eu estar no estado de presença,
existe um preparo antes. Só que tudo que a gente planeja para ter uma rota, para ter uma bússola. Mas a gente sabe que o planejamento no campo de batalha, algumas coisas serão cumpridas, outras serão mudadas, isso faz parte. Então eu falo muito para os meus alunos, falei, gente, palestrante não fica improvisando, não. Porque o improviso nunca vai levar ninguém à excelência. Se você quer excelência, se você quer maestria, não improvisa, não. Só que, quando você prepara... Por que eu falo de não improvisar? Porque tem gente que vai na autoconfiança. Tem pessoas que falam assim, não sei nem o que eu vou falar na hora, eu só vou. Chega lá, eu sinto. E aí, se não sentir nada, já era, né? Eu não, por exemplo, eu venho nesse podcast aqui, um monte de coisa, não tava no script, mas eu tenho um roteirinho, vai que falta assunto. Vai que, é claro que eu escolho a dedo os meus convidados pra cá, mas vai que eu chamo alguém que tudo que eu pergunto pra ele é sim ou não, ou talvez, e aí, uma hora, como que faz, né? Vai acabar... Gente, eu vou ter que trazer mais 20 perguntas aqui pra ver se a gente consegue completar. Então, assim, eu tenho uma preparação, eu tenho um roteiro do que eu vou falar, o início, meio e fim. Isso aí é zelo, isso aí é cuidado. Só que a gente nunca pode confundir improviso com espontaneidade. Sabe? Porque improvisar o tempo todo não é bom. Mas o improviso, ele acontece na vida, no dia a dia. Agora, ser espontâneo é você permitir ser quem você é. É você permitir trazer a sua essência, a sua verdade. Sabe? E aí, isso só acontece quando você está seguro em um ambiente. E eu, particularmente, eu só fico segura em um ambiente se eu me sentir preparada. Se eu estiver muito despreparada, eu vou ficar assim. Radar ligado, meu Deus, isso aconteceu um imprevisto, meu Deus, eu não sei o que eu vou falar aqui agora. Não. Eu sei o que eu vou falar, eu sei para que eu vim, tô aqui no meu lugar de segurança, de confiança. Ah, surgiu isso aqui novo, não tava no script, não? Beleza, segue o baile. Entendeu? E a gente vai conseguindo lidar com todas as situações.